Amigos e amigas, paz e bem. Na nossa aula do dia 24, para o dia 24 de abril, vamos estudar os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. Nós falamos no vídeo anterior sobre a prisão de Paulo. Agora convido vocês a ler a partir do capítulo 22 até o 26. São alguns capítulos que mostram Paulo diante do tribunal. O que é que aconteceu? Vamos lembrar que é próprio no livro de Atos os que se encontram em situação de apuro fazer um discurso. Em Atos 4, depois que Pedro e João curaram o paralítico, foram levados ao tribunal, Pedro faz um discurso. Já no capítulo 3 faz um discurso, no capítulo 4 de novo. No capítulo 7, Estevão, quando foi condenado, ele faz todo um longo discurso contando a história de Israel. E em Atos 13, versículo 16 em diante, mais uma vez Paulo faz um longo discurso contando a história de Israel. E agora, em Atos 22, que Paulo está preso, os judeus querem matá-lo, os romanos o defendem, Paulo vai fazer um discurso contando um pouco da história de Israel. Vamos lembrar que estes discursos, assim como aquele lá de Atos 4, 3 e 4, não são petrinos, mas são paulinos. Atos 7 não é de Estevão, mas é de Lucas, desculpe, eu falei errado. São não paulinos. Os discursos de Pedro e em Atos 3 e 4 são lucanos, assim como o discurso de Estevão em Atos 7 não é de Estevão, mas é lucano. Assim como o discurso de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10 é lucano, também Atos 13, versículo 16 em diante é lucano, e este que vemos agora em Atos 22 também é lucano, porque não era concedido a um preso fazer um discurso. E se ele fizesse, a autoridade romana não ia entender. Se Paulo falava em aramaico, quem é que entenderia? O chefe romano nem poderia participar, e ali diz que ele convocou o sinédrio. No sinédrio só entravam os judeus. Então, o que Lucas quer nos passar? Lucas quer justificar Paulo e, além do mais, ele quer mostrar que assim como Jesus foi de tribunal em tribunal, também Paulo foi de tribunal em tribunal. Vamos lembrar o julgamento de Jesus. O que diz lá? Ele foi levado para Pilatos. Pilatos o mandou para Herodes. Herodes mandou ele de volta para Pilatos até enfim receber a condenação. Paulo agora vai diante de diversos tribunal, sinédrio, e mais esse tribunal, mais aquele tribunal, e vem toda aquela lenga-lenga. Mas vamos lembrar que isto é mais teologia do que história. Claro que aquilo tem um fundo histórico, que Paulo foi preso, certo? Mas como os detalhes, como Lucas conta, isto é teologia e não história. Ali tem um fato, se vocês lembram, Jesus, quando estava preso, levou uma bofetada. Paulo também leva uma bofetada. Paulo leva uma bofetada e aquilo lá que chega quase a ser uma anedota. Ele está sendo inquirido pelo sumo sacerdote, seria, vamos dizer assim, o papa dos judeus, e Paulo responde asperamente a este sumo sacerdote, e um guarda vai lá e lhe dá uma bofetada. Diz: estás insultando o sumo sacerdote? Eu não sabia que aquele era o sumo sacerdote.
É mais ou menos como se eu ou você estivéssemos discutindo com o Papa, com todos os seus trajes, com todas as suas vestes, e depois dizer, eu não sabia que aquele lá era o Papa. Não. Esta é uma maneira lucana de dizer que Jesus seguiu, aliás, Paulo seguiu os mesmos passos de Jesus. Assim, Paulo vai de tribunal em tribunal, primeiro no Sinédrio, depois está na frente de uma autoridade romana, depois de outra, até o capítulo 26, quando então vai começar a grande viagem paulina. Isto é assunto para o nosso próximo vídeo. Paz e bem.